Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Desenvolvendas, o seu canal que fala aí sobre vendas. Muito prazer, eu sou o Léo Dibi, tá? Sou vendedor aí há mais de 20 anos, sou instrutor de treinamento e agora eu reparei, cheguei numa etapa aqui da minha vida, né, que eu quis montar esse canal justamente para levar um pouco mais do que é, né, desmistificar um pouco das vendas para as pessoas comuns e trazer a classe, né, a classe de vendedores aqui para o nosso dia a dia, para a gente poder conversar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais sobre as experiências de vocês. E para esse vídeo, que vai ser o primeiro vídeo aqui do canal, né, eu queria trazer algumas coisas muito importantes, né? Acho que o vendedor ele carrega aquele estigma com ele, né? Por muitos anos a gente sofria isso na rua. Eu me lembro de ser expulso de estabelecimentos comerciais que eu entrava. Na época, eu fui vendedor porta a porta, tá? Trabalhei muito tempo aí com venda de serviços, produtos, trabalhei com venda técnica e eu trabalhei por algumas empresas que vão denunciar a minha idade, tá? Mas, basicamente, eu me lembro de trabalhar na Telefônica Negócios. Deixa aqui nos comentários se você já trabalhou na Telefônica Negócios ou trabalhou na Telesp, talvez, né? Aí vai denunciar mais ainda a tua idade. Né? Mas basicamente o que acontecia? Né? Eu trabalhava na Telefônica Negócios e eu me lembro de ser expulso dos estabelecimentos. Eu entrava, me apresentava e eu era expulso dos estabelecimentos. Você vai me perguntar por que você era expulso dos estabelecimentos? Porque o pessoal tinha esse estigma, né, de que o vendedor é uma pessoa que veio te empurrar alguma coisa que você não precisa, por um preço que você não pode pagar e no final das contas é uma coisa que você vai se arrepender. Tá? E eu não vou, como é que eu posso dizer? Eu não vou culpar os clientes, porque a gente sabe que dentro da classe de vendedores tem aqueles bons vendedores e sempre vão ter aqueles vendedores que são malandros, que são espertos e que fazem de tudo, né, para poder ludibriar o cliente e ganhar dinheiro de maneira rápida e fácil. Eu brincava durante toda a minha carreira que esses caras são os caras que não duram, né? São os caras que não ficam empregados. Você entra na empresa, começa a trabalhar, ganha dinheiro por um determinado tempo e aí logo na sequência descobrem a tua falcatrua, a tua maracutaia e você é desligado, né? Então, o que acontece? Tá? De fato, existe um fundo de verdade quando o pessoal fala, o vendedor ele veio aqui para me empurrar uma coisa que eu não preciso. Tá? Mas a pergunta que eu faço é, será que todo vendedor é assim? Obviamente não. Tá? O vendedor é uma classe de trabalho como qualquer outra, que está ali para ganhar o seu ganha-pão, ter o seu ganha-pão para ele, para a família dele e tudo mais. Então, primeira coisa, a gente tem que quebrar essa imagem de que você está lá para vender um produto. E como que a gente pode quebrar essa imagem para vender um produto? Tá? E eu quero que você reflita comigo. Tem um passo, você vai achar milhares de e-books aí na internet, milhares de conteúdos, coaches, todo mundo falando como você tem que fazer para vender, como você vai bater a sua meta em apenas 2 dias, como que você vai arrebentar e vai ser um campeão de vendas, né? Eu acho que tem muito blá blá blá, muito mimimi na internet, mas eu queria voltar alguns degraus, né, para a gente começar do básico, né? Então, como que eu começo do básico? Vamos pensar numa profissão que não tem absolutamente nada a ver com vendas. E eu quero que você visualize isso comigo, tá? Provavelmente você se lembra da última vez que você não se sentiu bem, ou que algum familiar, ou alguém muito próximo de você não se sentiu bem. Tá? Eu tenho uma filha e há cerca de 1 ano, mais ou menos atrás, ela teve uma crise muito ruim, ela foi parar no hospital e ficou internada por um bom tempo, né? E aí eu quero pegar essa experiência e trazer essa experiência para vocês, porque eu acho que é uma experiência que fala muito sobre reflexão de vendas, né? Você vai falar, como que uma experiência de medicina pode ter a ver com vendas? Calma, eu vou te explicar, a gente vai chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, imagina quando ela foi para o médico. Ela estava com muita dor, né, obviamente, e aí a gente levou ela no lugar mais óbvio que todo mundo levaria
algum ente querido ou mesmo iria quando você não está se sentindo bem, que é o hospital, tá? Mais precisamente no pronto-socorro. Perfeito. Chegamos no pronto-socorro. Eu fui atendido por um plantonista, percebe? Primeiro que eu não fui em qualquer hospital, eu fui num hospital que eu já conhecia, um hospital que já tinha uma certa relevância aqui na região, ok? Esse é o primeiro ponto. Cheguei no hospital, fui atendido, ela foi atendida no caso, não, ela estava com a gente, por um plantonista. Tá? Entramos na sala, a plantonista fez uma série de perguntas, examinou, pediu uma série de exames, né? E quando os exames ficaram prontos, ela foi categórica, né? Ela olhou, ela falou, ela está com uma suspeita disso, disso e disso, então a gente vai rodar esses exames aqui mais a fundo, a gente já vai iniciar um tratamento com esta e esta medicação, justamente para estabilizar isso, isso e isso, e vai funcionar desta maneira, tá? Eu estou usando um exemplo meu, ok? Mas todo mundo já passou por isso na vida, então às vezes você está com mal-estar, se você não sabe o que você tem, e aí você passa por um plantonista, o plantonista te examina, olha e fala, olha, você vai tomar essa medicação aqui por X dias, a partir de tal dia você vai melhorar, seus sintomas devem desaparecer, qualquer coisa você retorna aqui caso não melhorem os sintomas. Que aí não é mais esse problema, pode ser outro problema, né? Onde eu quero chegar? Pensa comigo. Depois de tudo isso, de um atendimento bacana desse, com toda essa credibilidade, o que você vai fazer quando você sai, por exemplo? O que eu fiz com a minha filha, né, e com a minha esposa, quando a gente saiu do pronto-socorro? Obviamente a gente foi fazer todos os exames, foi fazer tudo o que era necessário, né, para que ela melhorasse. Você, quando sai de uma consulta de um pronto-socorro, muito provavelmente você sai do médico, vai na farmácia com a receita e compra tudo que ele te receitou. Mas agora vamos voltar um pouquinho e para pensar. Você efetivamente conhecia aquele plantonista que te atendeu? Para pensar comigo, é diferente de um médico de uma consulta agendada. O médico da consulta agendada você já conhece ele, já passou algumas vezes com ele, né? No caso do plantonista, não. Você vai ser atendido por quem você tiver ali na frente, percebe? Você nunca viu aquele médico. Você não tem as informações necessárias para decidir alguma coisa. Repara comigo, você não sabe onde ele estudou, você não sabe onde ele se formou, você não sabe se ele era bom aluno ou não, você não sabe em quanto tempo ele se formou. Você não tem acesso ao boletim dele, ao histórico escolar, né? Você não sabe onde ele fez residência, se ele fez residência e por quanto tempo ele fez residência. Você não sabe quantos pacientes ele já perdeu por erro médico. Você não sabe se ele dormiu bem, se ele está num bom dia, se ele está num mau dia, se ele está com a cabeça cheia, se ele está tomando remédio às vezes para depressão e está escondendo isso do trabalho. Olha que doideira. A gente vive num mundo hoje que as pessoas, elas levam quase 3 vidas, né? Uma vida no seu íntimo, uma vida profissional e uma vida nas redes sociais. Então é uma doideira isso. Então quando você para pensar, você tem pouquíssima, praticamente zero informações sobre aquele profissional que está te atendendo. Mesmo assim, você sai, se ele te der um atendimento que você julga bom, tá? Você sai, vai na farmácia e compra toda a medicação que ele te passou e começa a tomar. E pelo amor de Deus, tá? Eu não estou aqui para fazer algum tipo de apologia contra a medicina, muito pelo contrário. Se o ser humano vive o que vive hoje, é graças à medicina, é graças à ciência e não ao achismo das pessoas, tá? Mas o foco aqui não é medicina, o foco aqui é vendas. Está num canal chamado Desenvolvendas, então vamos voltar aqui para o tópico de vendas. Parou para pensar que coisa louca? Você confia a tua saúde ou a saúde das pessoas que você ama para um completo desconhecido, sem ter informação nenhuma sobre ele. E eu vou te explicar por que você faz isso. De maneira quase que inconsciente, mas você faz. Porque ele te passa a regra mais básica para alguém vender alguma coisa para alguém. E esta regra é a credibilidade. Pensa comigo. Se você fosse mal atendido, se o médico olhasse, como já aconteceu
com as pessoas próximas a mim. A pessoa foi num pronto-socorro e o médico olhou e falou, olha, eu acho que deve ser virose. Então toma dipirona aí pelos próximos 3 dias e se tiver algum sintoma você retorna e passa com outro profissional. Agora, médicos que vão lá, te atendem bem, são educados, são assertivos, eles fazem toda a parte tem um nome, mini, não vou lembrar agora de cabeça, tá? Mas eles têm todo um procedimento ali de levantar as informações, né? Fazem os exames, eles te examinam, né? Fazem uma série de perguntas. Esse médico tem grandes chances de que você saia dali, compre a medicação e comece a tomar. Percebe? Por quê? Ele te vendeu uma coisa sem ser vendedor. Ele te vendeu saúde, ele te vendeu a cura, ele vendeu a solução para o seu problema daquele momento. E ele não te vendeu isso te enganando, é isso que eu quero voltar lá para o começo do vídeo. Lembra que eu falei no começo do vídeo do vendedor malandro, daquele vendedor pilantra que faz tudo para bater a meta por 2, 3 meses? Ele não te vendeu assim. Para pensar comigo, ele te vendeu como? Ele te vendeu passando credibilidade. Então, pensa no primeiro conceito, que é o conceito de credibilidade / autoridade. Quando a gente passa credibilidade ou autoridade para alguém, você já iniciou, às vezes mesmo sem perceber, o processo de uma venda. Então, para pensar a partir de hoje, como são as suas vendas? Como que você aborda os seus clientes? Você é empreendedor, você é vendedor, enfim, você está querendo um emprego, você está querendo uma namorada, um namorado, enfim, tudo pode ser relacionado a vendas. Então pensa comigo, será que eu compraria de mim mesmo? Essa é uma velha pergunta de vendas, né? Será que eu compraria de mim mesmo? Será que se eu entrasse hoje num cliente, eu conseguiria convencê-lo sem falar de produto? Só pela minha postura, pela minha entonação, pela forma como eu estou falando, como a forma como eu passo segurança na minha voz, tudo isso é importante, tá? Óbvio que você pode ter vários estudos complementares. É legal de você estudar um pouco de oratória, é legal de você estudar um pouquinho de PNL, é legal de você estudar um pouquinho sobre rapport, e tem um monte de técnicas que a gente vai trazer também aqui no canal. Então fica ligado, já se inscreve se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, tá? E deixa aqui nos comentários, você compraria de você mesmo? Sim ou não? E se você não compraria de você mesmo, tem um estudo bem legal, que é aquela coisa de você parar para pensar, por que eu não compraria de mim mesmo? O que falta em mim para que eu compre, né, de mim mesmo? Deixa aqui nos comentários, a gente lê e interage, esse é o propósito do canal. Boas vendas a todos e até a próxima.